Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo certinho? Preparados então para a nossa aula de robótica? Vamos lá! Vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Maiara. E olhem só os materiais que nós iremos utilizar na nossa aula de hoje. Veja aí na sua tela. Nós vamos precisar de uma folha de papel, lápis de cor e tesoura. Se você tiver papéis coloridos, você também poderá utilizar. Eu vou deixar um tempinho só para você observar esses materiais e organizar eles, tudo bem? Então vamos lá! Veja só como funcionam os computadores. Você já teve curiosidade em saber como é que eles foram inventados? Então veja só! O computador é composto pelo hardware, que são as peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. Então essa palavra ali, hardware, é uma palavra em inglês e ela fala e diz respeito às peças do computador. Ali a parte que você consegue perceber e tocar, vamos dizer assim, né? Mas o computador também tem uma outra parte, veja só. O software é a parte lógica do computador. Sua função é instruir e executar as atividades lógicas da máquina. Então, para que o seu computador funcione, é preciso então que ele tenha ali as peças físicas que você consegue perceber e também ele precisa de um sistema, ele precisa dos programas e essa parte ali nós dizemos de uma maneira assim mais geral que é a parte do software. Os celulares também, eles possuem ali a parte física que a gente consegue tocar e nós também temos ali, quando você percebe na tela um jogo, um aplicativo, também é um tipo de software, é um tipo de programa. Então vamos lá, o que será que nós vamos aprender na aula de hoje? E também tem a ver sobre os computadores. Nós vamos então pegar aqueles materiais que eu pedi para você separar e vamos começar então realizando uma atividade. Crianças, nós vamos fazer então algumas cartinhas na nossa aula de hoje. Vejam só, nós vamos precisar então das cores vermelho, azul e também de um lápis da cor verde. Então eu trouxe esses cartões já coloridos para que vocês consigam visualizar de uma maneira melhor. Então essas são as cores que nós vamos utilizar. Se você tiver papel colorido, você pode criar as suas cartinhas com papel colorido. Se não, você pode utilizar a sua folha sulfite, a sua folha de papel que você tem aí, e aí você pode colorir. Nós vamos precisar de 3 cartas de cada uma dessas cores. Então vamos lá, como que nós vamos então produzir e fazer essas cartinhas? Eu vou deixar essas minhas aqui ao lado, vou pegar então a minha folha de papel, e aqui eu trouxe uma da cor verde, para que também fique melhor que vocês percebam e visualizem como é que eu vou fazer aqui, tudo bem? Então, peguem a folha de vocês assim, nesta posição, e vamos dobrar ela assim, não ao meio, um pouquinho mais da metade, olhem só. E aqui embaixo fica um outro espaço, então ela ficou dobrada aqui só nessa primeira parte. E aí eu vou dobrar novamente aqui até chegar ao final, ó. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó, nessa posição. Então, aqui eu tenho um pedaço do papel e olhem só como ele ficou marcado ali. Ele ficou com 3 riscos, como se fossem 3 linhas. E essas linhas, então, elas vão servir de marcação para que nós possamos, então, cortar as nossas cartinhas. Então, eu passei bem a mão aqui, ó, dobrei uma primeira vez, dobrei novamente e passei a minha mão. E agora, nós vamos dobrar ao meio, assim, ó, ponta com ponta. Essa tira, ela vai ficar neste sentido. E vou dobrar mais uma vez, olhem só. Ela vai ficar assim, ó, como se fosse um pedaço, um quadradinho.
E quando eu abrir em todas as marcações que ficou, aí nós teremos então vários quadradinhos que poderão ser recortados e assim nós poderemos então fazer as nossas cartinhas coloridas. Então eu vou marcar aqui para vocês com a canetinha onde é que ficou essas marcações, olhem só. Aqui, aqui e aqui nós temos as colunas. E aqui nós temos um pouco mais, né, de 6 pedaços de papel. Nós temos um pouco mais, quer dizer, de 9, porque nós vamos precisar, então, de 3 vermelhos, 3 pintados de azul e 3 pintados de verde. E esses outros 3 que sobrou, vocês deixam separado ali do ladinho, tá bom? E aí, vocês, então, vão colorir cada um deles. Eu vou aqui pintar de canetinha só para vocês observarem. Olhem só. Aí na casa de vocês, vocês podem então pintar com lápis de cor, com giz de cera. E aí, depois que vocês pintaram então de verde, de vermelho e de azul, vocês vão recortar essas cartinhas, ó. Que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Por isso que nós estamos realizando essa atividade. Então, vocês vão ter uma aqui, a segunda e a terceira, ó. Aqui eu já fiz então as minhas cartinhas verdes. E eu vou deixar aí na tela para vocês observarem quais as cores que vocês precisam realizar e um tempinho para vocês terminarem aí de colorir e de recortar essas cartinhas que farão parte das nossas atividades da aula de hoje. Tudo bem? Então observem aí na tela. Um tempinho para vocês. Então vamos lá, crianças, vamos dar início às nossas atividades da aula de hoje. E deixem as suas cartinhas aí muito próximos de vocês que nós iremos utilizar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma personagem. Veja só, vamos descobrir quem é a personagem da aula de hoje. E toda vez que nós realizarmos aqui um desafio, uma atividade, nós vamos descobrir ali um pouquinho mais sobre a história dessa personagem da aula de hoje. A cada enigma, a cada desafio cumprido, nós vamos então desvendar alguma coisa sobre essa personagem. Vamos lá? Primeiro, então, nós vamos descobrir o nome dessa personagem. Quem é essa pessoa? Quem será? Então, para descobrirmos, nós teremos que realizar esta atividade. Veja só. Coloque a letra correspondente a cada símbolo e descubra o nome da personagem. Então, ali em cima nós temos um símbolo e ao lado nós temos uma letra. Então, vamos perceber o triângulo e ao lado a letra A. A carinha sorridente, a letra D. O círculo corresponde à letra O. O sol, a letra L. Aquele arco rosa, a letra E. A letra C corresponde ali ao desenho do coração. E por último, nós temos um quadrado marrom que simboliza ali, representa a letra V. Então, ali embaixo, nós teremos que colocar a letra que aparece correspondente àquele símbolo. Então, vamos começar com a primeira? Olhem só. Qual é a primeira letra? A letra A, porque nós temos o quê? O triângulo azul. E depois, nós temos a carinha sorridente, que corresponde a qual letra? A letra D, isso mesmo. E novamente, então, a letra A, que já foi o primeiro símbolo. Ali nós já temos um primeiro nome, Ada.
Quem será a personagem chamada Ada? Vamos então continuar para saber o restante do nome dela? Então vamos lá. O Sol. Qual é a letra correspondente ao símbolo do Sol? A letra L. Muito bem. Vamos colocar lá. E o círculo verde? Qual é a letra? A letra O. Muito bem. O quadrado marrom. Lá no final, qual é a letra que ele representa, que ele está simbolizando? A letra V. E o arco rosa? Qual é a letra? Você consegue observar? Está correspondendo à letra E. Muito bem. E novamente nós temos ali o símbolo do Sol. Qual é a letra que está representando? A letra L. O triângulo azul, que nós já utilizamos no início do nome dessa personagem, representa e corresponde à letra A. Muito bem. Falta só mais 2 símbolos para nós completarmos o nome dessa personagem. Será que você consegue completar esses 2 símbolos? Você consegue identificar a letra? Vamos lá? O coração. Qual é a letra que ele está correspondendo? A letra C. Isso mesmo. E por último, então, nós temos aquele arco rosa, que corresponde à letra E. Terminamos o nosso desafio. E vamos tentar, então, ler o nome dessa personagem? Olhem só. Ada Lovelace. Ada Lovelace. Você já ouviu falar? Veja só uma representação dela aí na sua tela. Esta, então, é a Ada Lovelace, a personagem da nossa aula de hoje. E eu vou, então, desvendar aqui o nosso primeiro enigma. Nós já descobrimos o nome dela, né? Então, eu vou aqui retirar e aí nós, então, teremos aqui a primeira imagem e o nome dessa personagem. Então, conforme eu for descobrindo informações sobre ela, nós vamos continuar ali revelando mais informações sobre ela, certo? Então, agora, crianças, peguem o seu caderno e vamos anotar, então, a nossa data de hoje, aula 30, e o nome da personagem, Ada Lovelace. Um tempinho para vocês. Muito bem, crianças! Vamos descobrir mais sobre a vida e a história da Ada Lovelace? Então, olhem só, para nós descobrirmos a história dela, nós temos que passar por alguns desafios. Vocês estão com as cartinhas aí prontas? Então, vamos para o nosso primeiro desafio? O desafio das formas geométricas. Olhem só aí na tela. Vamos fazer como no modelo. Então, aí nós temos copinhos empilhados. Vocês têm as cartinhas de vocês, então vocês vão fazer uma torre de cartinhas na mesa mesmo, ou nessa superfície que vocês estão aí. E eu aqui vou representar então com esses copinhos e com as cores das cartinhas. Vamos ver então a primeira sequência de cores? Olhem só, vermelho, verde e azul. Então vocês vão montar nessa sequência. Vermelho, eu vou montar o meu copinho vermelho. Depois eu vou montar o verde,
E então o copinho azul. Olhem só como ficou aqui a minha sequência de cores. E aí vocês podem montar, então, vermelho, a cartinha da cor verde e a cartinha da cor azul. Essa vai ser a base da nossa torre. Vamos para a segunda fileira, vamos ver as cores. Vermelho e verde. Então, vamos lá. Vermelho e verde. Ai, será que essa minha torre de copos vai cair? Se ela cair, eu tenho que começar tudo novamente. E vocês vão fazendo aí na casa de vocês. Então, em cima aqui, ó, dessas figuras, em cima das cartinhas de vocês, vocês vão colocar essas duas cores que estão aí. Vamos continuar? Qual é a última cor? A cor azul. Então, no topo da torre, nós temos a cor azul. Vamos lá? Ufa, ainda bem que o meu copinho não caiu, né? Ainda bem que a minha torre está aqui em pé. Então, essa ficou a sequência de cores. Você conseguiu montar essa sequência aí? Então, vamos descobrir qual é a história da Ada Lovelace. Veja só. Aqui nós temos, então, um pouquinho mais sobre a história da Ada Lovelace. Vamos ver? O início da história dela. Veja aí na sua tela. Nascida em Londres em 1815, Ada Lovelace era filha de Lord Byron e Anne Isabel Byron. Sua mãe incentivou seu interesse pela matemática e pela lógica. Nossa, olhem ali, crianças, então a imagem, a figura da Ada Lovelace criança. Ela então nasceu ali no ano de 1815, muito tempo atrás. Vamos continuar? Veja só. Ela também adorava imaginar coisas e era muito criativa. Com 12 anos, projetou um cavalo mecânico voador. Os detalhes desse projeto foram escritos em seu livro chamado de Voologia. Então, aqui, ó, a continuação da história da Ada. Então, ela gostava muito de criar, de inventar. E vocês viram, crianças, o que é que ela inventou? Olhem aí na tela de vocês. Uma representação. Era um cavalo mecânico voador. E a mãe de Ada sempre incentivava que ela estudasse muito. Na época de Ada, as crianças, principalmente as mulheres, elas não tinham direito de ir à escola. Então, Ada, ela estudava em casa. E eu acredito, crianças, que vocês estão pensando, puxa, eu também estou estudando em casa. Devido a este nosso momento de pandemia, muitas crianças estão estudando em casa. E veja que na época de Ada não era diferente. E ela lia muito e estudava muito. Vamos entender um pouquinho mais sobre como era a rotina da Ada Lovelace? Mas para isso, nós temos que cumprir mais um desafio. Olhem só! É o desafio das cores. Olhem só como é que vai funcionar então esse desafio. Organize suas cartas de acordo com as cores que aparecem na sequência. Então, aqui nós temos uma construção, nós temos alguns LEDs que vão acender, esses branquinhos aqui embaixo. Aqui em cima eu coloquei 3 botões, que são botões touch. E aí, conforme eu acionar cada um deles, vai aparecer uma sequência de cores. E aí, vocês vão organizando as cartinhas de vocês. Eu realizei, então, essa impressão aqui de uma malha, de um quadrado, para que vocês consigam observar melhor como é que vai ficar essa organização. Vamos lá? Estão preparados com as suas cartinhas? Então vamos lá. Eu vou acionar o botão e aqui então vai aparecer as cores da sequência. Vejam só. Conseguiram, crianças, ver a sequência? Vou mais uma vez. Vamos ver? Vermelho, verde e azul. Então, vamos lá. Vermelho é a primeira cartinha. Veja na tela. Depois, o verde.
Então, agora eu tenho que colocar a minha cartinha verde aqui ao meio. E por último, a cor azul. Esta era a sequência que apareceu então ali nas cores dos LEDs. Olhem aí na tela, ficou assim o de vocês? Muito bem. Vamos para a nossa segunda sequência? Então vocês vão colocar embaixo das cartinhas as próximas cartinhas com as cores que irá aparecer aqui. Vamos lá? Então eu vou acionar aqui o botão e olhem só. Conseguiram perceber, crianças? Mais uma vez. Então temos verde, vermelho e azul. Então vamos lá. Verde é a nossa primeira cartinha. A do meio ficou vermelho e por último a azul. É isso mesmo, crianças? Isso mesmo. Então olhem só, a nossa sequência está assim. Estão conseguindo organizar aí? Agora vamos para a última sequência de cores. Desta vez eu vou acionar apenas uma vez o botão. Vamos lá, muita atenção! Conseguiram perceber? Então, primeiro é a vermelha. E depois, qual é a segunda cartinha? Azul. E por último, a verde. Essa foi, então, a sequência de cores. Veja aí na tela de vocês. Ficou assim? Olhem só! Conseguiram, então, realizar este desafio? Vamos, então, descobrir um pouco mais sobre a Ada Lovelace. Olhem aí! Então, olhem só, eu vou pegar mais uma cartinha aqui. E acompanhe, então, a leitura. Quem acompanhava os estudos de Ada era sua gata Puff e sua governanta Miss Lamont. Que legal, crianças! Então, ela estudava muito. E aí, vamos lá para a próxima. Vejam só na tela de vocês. Aos 17 anos, conheceu Mary Somerville, uma matemática brilhante. Foi a primeira mulher nomeada para a Real Sociedade Astronômica. Então, crianças, vocês estão percebendo que a Ada Lovelace, ela tinha então uma rotina muito de estudos, ela era muito curiosa, sempre queria saber como as coisas funcionavam e tinha muita criatividade. E o que será que a Ada Lovelace tem a ver então com os computadores? Nós vamos continuar falando sobre a história de Ada na nossa próxima aula e descobrir então por que é que ela faz parte da nossa aula. Hoje nós vamos conhecer ainda mais um pouquinho da história da Ada através de um vídeo, olhem só, com a professora Silvia Amélia Bin. Ela vai nos contar um pouquinho sobre como era a vida da Ada Lovelace. Veja só! Olá, eu sou Silvia Amélia Bin e vim contar uma história para você. Eu sou professora da área de computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E escrevi uma história que conta a vida de Ada Lovelace, a Condessa Curiosa. Ada Lovelace era muito curiosa e adorava animais. A sua gata de estimação se chamava Puff. Ela também adorava observar os pássaros e os insetos. Uma vez, ela pegou uma libélula para verificar se a libélula tinha língua. Será que tem? Ada também adorava cavalos. E quando tinha 12 anos, fez o projeto de um cavalo mecânico voador. Ela vivia em Londres, na Inglaterra. E naquela época, por volta dos anos de 1820, 30, 40, as pessoas estavam inventando muitas máquinas. Por isso ela pensou num cavalo mecânico voador. Ela sempre foi incentivada a estudar, pela sua mãe e pelo seu pai.
A sua mãe, Annabella Milbank, era uma matemática muito famosa, muito talentosa. O seu pai era Lord Byron, um poeta também muito famoso e muito talentoso. A mãe de Ada queria que ela estudasse matemática, física, química. O pai gostaria que ela estudasse italiano, música, pintura. Ada estudou tudo isso. Ela gostava muito de estudar, mas ela nunca foi para a escola. Naquele momento, as meninas não podiam ir para a escola. Mas, você já deve ter percebido, a família de Ada Lovelace era muito rica e tinha condições de pagar os estudos para ela dentro de casa. Compravam livros e ela também tinha uma governanta que ficava apoiando e controlando os horários dos estudos. Além disso, também tinha amigas de seus pais e amigos de seus pais que incentivavam ela a estudar. Levavam livros, materiais e conversavam muito sobre diversos assuntos. Quando ela fez 17 anos, ela foi apresentada para a sociedade. Era o momento que as meninas, já mais velhas, conheciam outras pessoas. Na verdade, queriam que ela já se casasse, mas ela estava interessada era nos estudos. A sua amiga Mary Somerville, que foi a primeira mulher a compor a Sociedade Real de Astronomia na Inglaterra, uma mulher muito inteligente, apresentou a Ada para o Charles Babbage. Vocês viram, crianças? A professora Silvia foi quem escreveu então este livro sobre a história da Ada Lovelace. Ela é professora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E lá, então, ela desenvolve vários projetos relacionados, então, às tecnologias. Crianças, na nossa próxima aula nós vamos continuar descobrindo um pouco mais sobre a Ada Lovelace. Nós temos ali, então, mais uma cartinha a ser descoberta através de um desafio. E nós temos recebido também, crianças, muitas atividades dos estudantes. E se você nos enviou a sua atividade, veja o seu e-mail porque nós estamos retornando a vocês. Vamos ver então essas produções das crianças? Atleta, atleta autômato. Quantas atividades interessantes, não é mesmo, criança? E se você realizar, então, alguma dessas atividades da nossa aula de hoje e quiser nos enviar, olhem só, você pode mandar lá no e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br. Peça ajuda de um adulto para realizar, então, este envio. E não se esqueça de colocar o nome completo, a turma, o nome da sua escola e o registro da sua atividade. Pode ser uma foto, o registro do seu caderno. E então, fique de olho porque nós estamos retornando esses e-mails, certo? Vocês estão curiosos, crianças, para conhecer um pouquinho mais sobre a Ada Lovelace? E por que ela foi tão importante para a história e a evolução ali dos computadores? Com certeza você não pode perder a nossa próxima aula, que nós continuaremos então falando sobre ela. Nos vemos até lá. Tchau!